Olá, saudações. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Estamos aqui para mais uma live organizada pelo GEPAD, que é o grupo de estudo em gênero, política, álcool e drogas. Esse ano nós estamos comemorando 12 anos de existência e estamos fazendo uma série de lives muito interessantes. O pessoal já está chegando. Olá, conhecidos, não tão conhecidos. Boa noite a todos. Obrigada por estar aqui. Meu nome é Luana, eu faço parte do GEPAD. Também sou doutoranda. Sou doutoranda do Programa de Memória, Sociedade e Linguagem. E hoje vamos ter a ilustre presença de uma querida professora. Me falaram aqui que eu estou sem som. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Que bom. Olá, já chegou a nossa querida professora doutora Vânia Carvalho. Boa noite. Tudo bem, professora? Consegue me ouvir? Olá, Luana, tudo bem? Tudo bem. Queria agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos muito gratos pela tua presença, né? Por nos presentear agora nesse momento com a sua fala e seu conhecimento. E quero agradecer mais uma vez a todos por estarem aqui participando com a gente. Essas lives só estão acontecendo porque vocês estão aqui com a gente, ok? Professora, quer se apresentar para o pessoal? Falar um pouquinho da senhora? A senhora é professora da Universidade Federal de Sergipe, né? Participa Sergipe, de um grupo de estudo. Fala um pouquinho para a gente. GEPS, grupo. é. Eu sou professora do Departamento de Serviço Social, sou psicóloga também e participo do grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde, GEPS, da UFES. E sinto-me muito honrada com esse convite. Estamos fazendo um trabalho em parceria com o GEPAD e o nosso grupo também está aí presente, né, nessas comemorações alusivas ao Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Exatamente. Então, professora, a pergunta que todo mundo quer fazer e não quer calar. Viver ou não viver? Eis uma questão? Viver ou existir? Essa seria a questão? Uhum. Por favor, fala um pouquinho para a gente. Exatamente. Então, essa questão, ela foi sugerida pelos membros do grupo, né, do grupo de pesquisa, né, para a gente discutir sobre o que é viver ou não viver, essa questão, né? E aí nós vamos começar falando sobre o que nos disse Omar Wyde, que viver é uma coisa rara, que poucas pessoas conseguem realmente viver. E aí é uma pergunta bastante, uma afirmativa bastante instigante, né? Então, o que ele complementa é que a grande maioria das pessoas existem, elas não vivem, elas existem, né? E aí nós fomos procurando falar sobre isso. Para falar sobre isso, nós retomamos Aristóteles, que abordou que para viver você precisava procurar a felicidade. Viver consistia em buscar a felicidade. Então, para conseguir essa felicidade, você precisava ser alheio ao mundo. Você precisava estar alheio a tudo que acontecesse ao mundo. Então, pode nos parecer algo bastante inusitado, né? Para você ser feliz, você ser alheio ao mundo. E nós temos alguns mitos sobre a felicidade. E esses mitos, até hoje, permeiam as nossas vidas, principalmente quando a gente acredita, por exemplo, que atrás de um arco-íris sempre tem um pote de ouro, que é lá que está a nossa felicidade. Então, essa é uma simbologia, mas que ela tem vários desdobramentos, porque nós, no fundo,
ainda acreditamos que para ser feliz nós precisamos. Nós vamos ser felizes quando? Se formar, quando trabalhar, quando casar, quando tiver filhos, quando tiver uma casa boa, um automóvel novo, confortável. Então, essa perspectiva de felicidade nos leva a agir assim, quando, né? Então, a gente adia, de certo modo, a viver a felicidade. Por outro lado, a gente sabe que a vida não é um eterno contínuo. A vida ela tem momentos de alegrias, como também momentos de tristeza. E que como é que a gente vive nesses momentos alegres? A gente realmente vive um momento feliz? Ou a gente já está no momento feliz, pensando no momento triste, que vai acabar? Então, essa ansiedade, essa perspectiva de tudo vai acabar, tudo tem um fim, não nos permite que vivenciamos cada momento do jeito que ele é, tal como ele é. Seja ele bom ou ele seja ruim. Não é isso? E isso faz uma confusão tão grande na cabeça das pessoas, isso é tão subjetivo, que na clínica a gente pergunta para as pessoas, né, Luana, você também é psicóloga, você evidencia isso diariamente, a gente pergunta para as pessoas o que te faz se sentir bem? E as pessoas têm dificuldade de dizer. Quando a gente pergunta assim, o que você faz para que você se sinta bem? A pessoa enumera uma série de atividades que ela faz, inclusive atividades diárias, mas que não é para si, é para o outro, né? Sim. Então, a pessoa faz atividades para desempenhar esses inúmeros papéis que desempenhamos na sociedade, seja ele de filha, de mãe, de irmã, de tia, de avó e profissional, inclusive. Aí a gente, não satisfeito com essas respostas, a gente pergunta: se você fosse dedicar 10 minutos diários para algo que te fizesse feliz, o que você faria? E a pessoa volta para algo que faz para outro, né? E as pessoas não conseguem sinalizar o que faz ela se sentir bem. Então, isso leva a uma grande confusão na cabeça das pessoas, né? Como é que eu não consigo identificar o que me faz feliz? Como é que eu vou me permitir ter esses momentos de alegria, né? E aí, Nietzsche diz o seguinte: Nietzsche foi um filósofo que estudou bastante sobre as afirmações da vida. E aí, o que Nietzsche nos diz é que a vida, durante a sua vida, você deve fazer sempre o questionamento: o que eu estou vivendo é realmente o que eu queria viver? O que eu faço no dia a dia é o que eu realmente queria viver? E ele aprofunda ainda mais isso, quando ele diz: se essa resposta for negativa, faça algo para mudar. Porque você não pode repetir para fazer o que você realmente não consegue achar que te faz bem. Então, Nietzsche faz o seguinte: você tem um grande potencial criativo. E ele diz que a vida, diferente de Aristóteles, que é para você se aniquilar e ficar aceitando, né? Diferente disso, o que é que ele diz? A vida é para você produzir bem-estar. Né? A leitura de Nietzsche é bastante interessante, porque nos faz ver o quanto nós ficamos fazendo coisas que a gente não se percebe o que de fato está fazendo para isso. Aí vamos voltar para o tema do Setembro Amarelo, que é o suicídio. O que pensa, então, uma pessoa que tenta suicídio ou que comete suicídio? Que valor tem essa vida para essa pessoa? O que ela, como ela percebe esse seu estar no mundo? Só eles vão responder, né?
Mas a literatura traz inúmeros estudos que demonstram que as pessoas que buscam tirar a sua própria vida, elas não estão querendo morrer. E aí é um eterno paradoxo, né? Como é que você não quer morrer e você busca no suicídio e você tenta o suicídio ou comete suicídio? Uhum. Mas a vida é cheia de paradoxos. Então, o que ele quer acabar não é com a sua própria vida, ele quer acabar com o seu sofrimento. Mas ele está tão imbuído nesse sofrimento que ele não consegue sequer enxergar uma outra possibilidade. Ele está tão envolvido com aquele sofrimento que ele não consegue enxergar uma possibilidade de sair desse sofrimento. Aí o que é que acontece? Para um sofrimento que pode ser temporário, ele busca uma alternativa que é definitiva, que é a morte. Então, é um aspecto muito grande para a gente analisar, é uma coisa bastante profunda para a gente analisar. E aí, o que é que podemos fazer com essas pessoas? Cada um de nós aqui presente tem como contribuir com as pessoas que tentam suicídio. Uhum. Existem várias maneiras de evitar o suicídio. Mas a mais simples dela, e talvez a mais eficaz, é você oferecer uma escuta qualificada. É uma atenção, é uma escuta cuidadosa e qualificada. Uhum. Nessa escuta, você não vai minimizar o sofrimento da pessoa, nem vai superestimar. Você vai ouvir qual o seu problema e o que isso repercute para ele. Porque o sofrimento pode ser igual, um desemprego é igual para qualquer pessoa, mas as pessoas sentem diferente, vivenciam diferente. Então, cada um precisa expressar como ele sente, qual o seu problema e como ele vivencia aquilo. Nesse sentido, não cabe de maneira nenhuma fazer comparações, principalmente com pessoas que estão lutando para viver, as pessoas que têm doenças graves. E aí você minimiza, né, o sofrimento dele e diz: tanta gente lutando para viver, doente lutando para viver, você que é sadio está tentando morrer. Então, falando esse jargão, que é bastante comum, você está dizendo para ele assim, em outras palavras: o seu sentimento não, o seu sofrimento não é nada comparado ao sofrimento de outra pessoa. Outra questão que nessa escuta também a gente deve fazer valer: não utilizar subterfúgios, evitar de falar o nome suicídio, porque existe um outro mito que quanto mais você fala a nomenclatura do suicídio, tirar a própria vida, suicidar-se, você estimula, você está fazendo uma apologia ao suicídio, quando na verdade não é. O que é que você está fazendo? Você está conversando de uma maneira real e perguntar: desde quando você tem essa ideia de suicidar? Como é que você planejou isso? Né? Então, você não está incentivando. Pelo contrário, você está dando ouvidos ao que de fato ele está vivendo. Naquele Espaço de momento, escuta. ele não consegue. Como? Desculpa. Está dando espaço de escuta e de fala, né? Exatamente. Então, como você bem complementou, propiciando um espaço de escuta e de fala. E, além disso, você deve evitar ao máximo, evitar de forma nenhuma fazer julgamentos. Os suicidas já foram julgados desde a antiguidade. Eles sequer tinham direito de serem enterrados nos cemitérios comuns. Os bens dos suicidas eram confiscados, porque eles não eram considerados pessoas que tivessem condições de ter tido bens. E esses julgamentos, eles não ajudam, pelo contrário, eles pioram. Tanto é que as taxas de suicídio estão crescendo
de forma exorbitante. Não é apenas no Brasil, mas no mundo, né? A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. A cada 4 segundos, uma pessoa no mundo tenta suicídio. Então, é uma estatística alarmante, né? Então, evitar o julgamento, não atribuir os motivos que ele está fazendo aquilo, que ele está premeditando tirar sua própria vida, que é falta de Deus. Se fosse por falta de Deus, religiosos não suicidavam. Verdade. Então, o julgamento não ajuda, atrapalha por demais. Uma outra questão que nós também podemos ajudar bastante é encaminhar essas pessoas para os serviços. Tem os serviços que são de apoio, né? Tem os serviços de proteção, tem serviços que, com todas as dificuldades que nós temos na política de saúde mental, mas a gente tem esses serviços. E se a pessoa, mesmo assim, ela não se sentir confortável para fazer essa escuta, o que ela deve fazer? Ela deve ser sincera, chegar para a pessoa e dizer: eu não me sinto, eu compreendo o seu sofrimento, mas eu não me sinto capaz de te ajudar. Eu sugiro que você procure um psiquiatra, um psicólogo, uma rede de apoio, os seus amigos, alguém que consiga lidar com essa questão de uma forma mais natural, né? Não é naturalizar, né? No suicídio a gente tem que ter cuidado com a terminologia do começo ao fim, né? Para não parecer que é uma naturalização. Mas, assim, incentivar que ele consiga visualizar saídas para aquela situação. Enfatizando que o sofrimento ele pode ser passageiro. Claro que também a gente não vai criar expectativas que possam ser frustradas. Ah, você está desempregado, mas amanhã você consegue um emprego. Que pode não acontecer e a frustração ser maior. Que não é assim, de uma hora para outra, que você resolve essas questões. Verdade. Então, achei super interessante, né, o título que foi sugerido. E aí, para a gente dialogar, né, você vai coordenar o debate, as pessoas vão fazer as perguntas, se eu puder responder. Já tem uma Mas a pergunta... Oh, que bom, está no forno, né? Então, o que queremos deixar no ar? De que forma eu estou vivendo? Qual é a vida que eu estou levando? Como é que eu gostaria que fosse? O que é que eu posso fazer para modificar? E vamos nos basear em Nietzsche, que diz que essa é a resposta com você mesmo. Você tem autonomia para escolher o seu caminho e para você ver perspectivas, né? Então, o objetivo dessa discussão é a gente estimular o debate, porque diferente do que as pessoas acreditam, quanto mais você fala, você estimula, é exatamente o contrário. Quando você mais fala e coloca em discussão nos diversos grupos de profissionais, dos diversos faixas etárias, né? Nós temos uma questão muito séria no suicídio, é que a idade das pessoas que estão suicídio está cada vez mais precoce. Né? Então, já tem crianças de 6, 7 anos que cometem suicídio. Então, além da magnitude do problema em termos de números de pessoas que cometem ou tentam, a gente também tem a questão do número, da idade precoce, que está cada vez mais, né? E aí as outras questões a gente vai discutindo, né, ao longo da conversa, e fica no ar essa questão, né? O que eu faço com a minha vida, de que forma eu gostaria de viver e o que eu posso fazer para modificar isso. Sempre na perspectiva de encontrar soluções que não sejam definitivas. Porque a vida é transitória. Então, não precisamos recorrer a atitudes tão definitivas. Drásticas. A professora Lucimara, que é coordenadora do curso GEPAD, boa noite, professora. Ela mandou uma perguntinha. Ela pergunta como perceber quando uma pessoa precisa de ajuda.
que às vezes não é possível perceber, né? Então, se você convive com Uhum. alguém, como saber os sinais de alguém que pode ser um possível suicida em potencial? Sim. Então, a princípio, todos nós somos suicidas em potencial, porque todos nós temos uma vida, né? E o suicídio é você tirar a sua própria vida. Em saúde, nós utilizamos um termo que ajuda e atrapalha, que são grupos de risco ou grupos vulneráveis. Esses grupos de risco, eles são definidos a partir das estatísticas, né? Uhum. Então, existem grupos que são mais suscetíveis a praticarem o suicídio ou tentar o suicídio. Entretanto, não só são eles. Qualquer outra pessoa que não faça parte desse grupo também pode fazer. Por isso que eu digo que às vezes atrapalha mais do que ajuda. Porque aí a pessoa sai daquele grupo, não se reconhece como um vulnerável, né, para isso, e ele não toma os seus devidos cuidados. E aí, respondendo a pergunta da professora, como é que a gente identifica? Nem sempre essa essa sinalização ela é clara, ela é evidente. Uhum. A gente costuma utilizar na linguagem, né, de estudos sobre suicídio o termo pré-anúncio, que a pessoa faz os pré-anúncios, né? Isso a gente procura mesmo quando uma pessoa comete suicídio, qual é a primeira pergunta? Por quê? Depois a gente diz assim, ele deixou carta, bilhete, né? Então, a gente quer saber se houve esse pré-anúncio. Uhum. Esse pré-anúncio, ele é dado no dia a dia, né? Nas redes sociais, no nosso contato, quando uma pessoa chega, por exemplo, e coloca que ela se sente um fardo para outro. Então, ela está se colocando como um peso, como algo que é prejudicial para uma pessoa, para outras pessoas. Quando ela diz que ela não tem ânimo para viver, que ela não está se sentindo confortável no lugar que ela está. Só que a gente costuma calar essa pessoa, em vez de dar vazão a isso, perguntar: por que você se sente um fardo? De que maneira você poderia diminuir esse fardo para alguém? Aí a gente diz: não, fardo o quê? Você é tão bem amado e tal. Deixa para lá, né? Você está fazendo tempestade num copo d'água. Você gosta de elogio, você quer que a pessoa diga que você é bom, que está ajudando. Mas a gente tem que saber abordar nesse sentido. Então, mais uma vez, o que é importante? Primeiro, a gente discutir muito esse tema. Não só nas universidades, mas nos serviços, nas escolas, né? Os professores têm inúmeras atribuições, e ainda mais essa de perceber se o aluno ele apresenta algum indício, né, de suicídio. E um cuidado maior ainda com as pessoas que já tentaram suicídio. A reincidência de tentativa de suicídio é imensa. E não é verdade que cachorro que late não morde. Quem tenta uma vez, tenta duas, tenta três, até consumação do ato. Né? Então, esse é um indício maior. Só que a gente não vai esperar uma pessoa tentar o suicídio para poder agir. Né? Então, a gente tem que ficar atento. Né? A gente, que eu digo, não são os pais, né? Só. Toda a sociedade, de uma maneira geral. E também a gente evitar as desigualdades, evitar que as pessoas sejam recriminadas, né? Porque esse é um público que é bastante suscetível a suicídio, né? Pessoas que sofrem bullying, que são rejeitadas, pessoas que não cedem os padrões culturais, sexuais de uma determinada cultura. Então, precisamos estar mais atentos a essa rigidez desses padrões, né, culturais. Sim.
E é interessante que a senhora fala isso, porque às vezes a pessoa sinaliza, mas dependendo da qualidade da relação, as pessoas não percebem esse sinal. Porque as relações estão cada vez mais frágeis, os vínculos estão cada vez mais frágeis. E as pessoas acabam não percebendo os sinais que as outras passam, né? Ana Maria pergunta aqui que ela diz que muitas pessoas que têm pensamentos tentativos de suicídio não verbalizam o sofrimento, de fato, né? Elas demonstram através de outros sinais que não a fala, né? Que ela não está bem, que ela está em sofrimento, que ela está em desespero, desesperança, né? E aí ela pergunta como ajudar essas pessoas, o que fazer, né? Quando a gente identifica, encontra esses sinais e o que a gente, enquanto família, amigos, sociedade, pode estar fazendo por essas pessoas. Pergunta bem interessante, porque também é outro tabu. A gente sempre acha que a pessoa que comete suicídio, ela tem um processo, assim, bem delimitado, né? Ela sofre uma perda aparente, seja de emprego, de uma relação amorosa, ela sofre aquela perda que a gente, no fundo, a gente anseia para um objetivo que justifique, né, tal ação. Então, e aí depois ela fica triste, ela fica amargurada, se isola das pessoas e depois ela comete o suicídio. Não existe essa trajetória. Inclusive, tem uma pesquisa muito interessante que ela é com muitas fotos, né, de pessoas, fotos de pessoas em momentos bem próximos delas terem cometido suicídio. Inclusive, elas não demonstram, não tem esse padrão que eu citei, que ela fica triste, que são pessoas que riem, pessoas que estão em festa, né? Pessoas que estão felizes por ter conseguido algo, né? Ou ter realizado algo que estava atrás. Isso, se eu vou fazer uma analogia, não sei se vai melhorar ou se vai piorar, que a gente, porque às vezes a gente exemplifica, né, no sentido de clarear e piora. Mas eu vou me arriscar. A gente tem uma falsa ideia sobre o depressivo. A gente acha que o depressivo, ele é cabisbaixo, ele é triste, ele não ri, né? Mas não é bem assim. Tem depressivo sorridente. Tem depressivo que é humorista, né? Que é gaiato, que faz piada. Mas ele é irritado, é nervoso, ansioso. Então, por trás dessa aparente tranquilidade, há uma persona extremamente deprimida. E que a gente não percebe. A gente percebe aquele típico deprimido que não acha graça de nada, né? E que não ri e tal. E não é bem assim. Então, a gente também tem essa ideia que a pessoa que cometeu o suicídio, ele estava na pior, né? Só que ele realmente ele estava na pior, mas não era a pior que a gente imaginou que fosse. E a gente acha pouco, né? E ainda fala assim, eu não sei por que fulano suicidou. Uma pessoa bonita, com um emprego bom, um marido atencioso, os filhos encaminhados, mas a gente não sabe qual era o sofrimento dela. Então, o que é aparente não é a essência. Né? Mas foi muito interessante a pergunta. E o sofrimento varia muito, né? A senhora falou que existem algumas pessoas que estão nesse grupo de risco, né? Algumas que manifestam, tendem, estatisticamente, a ter mais chance de cometer, de vir ao ato, né? Uma dessas pessoas, ou desse grupo, no caso, seriam pessoas portadoras de algum transtorno, pessoas com dependência química, né? Então, essas pessoas, ou uma pessoa que já esteja com dores crônicas, um sofrimento crônico. Então, essas pessoas, elas já vêm de uma história de sofrimento. Então, ela já precisa de um cuidado a mais de quem está perto, né? Mas é claro que não são só elas que estão nesse risco. Uhum, exatamente. Mas, assim, durante muito tempo, se sustentou a ideia que o suicídio estava diretamente associado a um transtorno mental, né? Então, a pessoa que comete um suicídio, ele tem um transtorno mental.
Só que esse transtorno mental, a gente compreende que é visto como os transtornos mentais severos, uma esquizofrenia, né? Sim. Mas existem transtornos mentais em vários níveis, né? Sim. E, além disso, existem os transtornos mentais comuns, que são esses que todos nós experienciamos em alguma fase de nossas vidas. Quem nunca, né? Voltando, utilizando uma linguagem bem atual, quem nunca passou por momentos depressivos? Quem nunca teve momentos de insônias constantes? Né? Isso são transtornos mentais comuns. Entretanto, voltando a tentar esclarecer isso, essa assertiva ainda é defendida por muitos profissionais, que quem comete suicídio ou tenta suicídio, ele tem um transtorno mental, mas não necessariamente. Ele pode não ter um transtorno mental, mas ele está passando por um sofrimento psíquico, que foi isso que eu falei anteriormente. Às vezes é um sofrimento transitório, né? Tem uma pesquisa, esses profissionais que defendem isso utilizam muito uma pesquisa que foi realizada no Canadá, né? Foi uma pesquisa que foi realizada no Canadá e que foi feita a autópsia de várias pessoas em um dado período que tinham cometido suicídio. E foi detectado que elas tinham transtornos mentais, né? Mas isso foi no Canadá, que não é uma população, né? Mundial, é um lugar onde o sistema de saúde é extremamente organizado, tem catalogado, né, os atendimentos, onde tem catalogado também as ocorrências, as idas para os serviços, né? Então, eu não acho que é prudente se generalizar. Eu acho que é um fator de risco ter transtornos mentais, mas não é uma causa, né? O suicídio, ele é multifatorial, então a gente não pode se prender a uma única causa. Mas isso há discordância na literatura, tem pessoas que defendem que o suicídio ocorre em pessoas que têm um transtorno. Eu acho que se a gente pega essa assertiva, a gente incorre num risco muito grande de generalizar e não considerar, né, outras questões que também são pertinentes, muito pertinentes. A senhora falou mesmo que os números têm mostrado que os adolescentes, né, cada vez mais cedo, os indivíduos estão, né, vindo ao ato. E o adolescente, é isso que você falou, às vezes o sofrimento é transitório, mas para o adolescente aquele sofrimento não tem fim. Ele não tem a noção de perspectiva de que aquilo vai ter fim, né? Então, perdeu o namorado é o fim, perdeu a popularidade escolar é o fim, né? Tudo é muito intenso na adolescente, né? E muitas vezes o sofrimento é transitório, mas para algumas pessoas, principalmente adolescente, pode vir a ser, né? Professora, tem uma outra pergunta aqui também, do capitão Ilderim. Ele fala o seguinte: sem defesa ou apologia ao suicídio, mas caso uma pessoa decidisse autonomamente por tirar a sua própria vida, como ficaria a questão bioética de respeito à liberdade individual dessa escolha? Difícil a No pergunta, Brasil, né? isso não é Ele trabalha a permitido. questão da ética. Oi? No Brasil, isso não é permitido. Não. Uhum. Existem alguns países que é permitido, né? Que as pessoas façam o suicídio assistido, né? Principalmente pacientes terminais, né? Mas não é o querer, a liberdade de escolha apenas. Tem uma gama de fatores que são analisados, né? Mas no Brasil isso não é legalizado Não. e o que está em voga é que deve ser evitado. Inclusive, é previsto em lei que as pessoas que incitam o suicídio, elas sofrem penalidade legal. Uhum. Sim. Uhum. Porque a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, né? E como a senhora bem falou, pode ser
um momento que ela está vivendo e depois ela pode vir a se arrepender disso, né? Às vezes ela não está em sua plena condição para fazer essa escolha tão definitiva, né? Tem uma outra Exatamente. pergunta aqui, Essa professor. questão. Sim, deixa eu só fazer um comentário em relação ao que você abordou. Essa impermanência, né? Isso reflete, inclusive, nos dados que são comprovados em termos mundiais, né? E o Brasil segue a mesma tendência de caracterização epidemiológica. Então, os índices maiores de suicídio ocorrem entre 15 e 29 anos. E a partir de 70 anos. Então, são duas faixas etárias que realmente cabe essa afirmação, assim, do tudo ou nada, né? A intensidade como se vive na adolescência e a falta de perspectiva de desesperança nos idosos. Uhum. Sim, pois não, outra pergunta. A Ana Maria pergunta o seguinte: meu amigo não sabe que eu sei que ele já tentou suicídio. E perto de mim, ele se comporta sempre alegre. Como abordar essa questão? Eu não, assim, dar uma resposta sobre um caso é um pouquinho complicado, porque eu não conheço a pessoa, né? Nunca atendi nem nada. Mas eu vou falar em linhas gerais, não especificamente sobre esse caso, porque eu não conheço, nem você e nem a pessoa com a qual você está se referindo. Mas o que é conveniente em qualquer situação é tornar propício à discussão. E a gente faz o contrário. Quando a gente sabe que alguém tentou suicídio, aí a gente cala. Não fala sobre aquilo perto, não comenta, né? Exatamente para não relembrar, para ele não dar vontade de fazer de novo. Não é por aí. Então, independente de eu conhecer o caso, eu arrisco um palpite, que seria, em linhas gerais, para propiciar esse debate, né? Claro que não é chegar no momento inoportuno e tratar sobre isso, e também colocar, isso também não é interessante, né? Prejudica mais, colocar na parede, né? Você tentou ou não tentou, né? E como foi? Não, nada disso. Mas perguntar sobre o que ele acha sobre isso, qual é a opinião, em linhas gerais. Como eu falei anteriormente. O assunto tem que ser discutido na roda, seja que roda for, porque ele existe, né? Então, se você, por exemplo, Luana tem muita experiência com adolescente, né? Eu não tenho muita, mas ela sabe que tem muitos adolescentes que sabem das pessoas que recorrem, né? Para falar sobre aquilo, e também dos adolescentes que já tentaram suicídio inúmeras vezes, né? Então, é colocar em discussão. Essa é a melhor receita. De novo, é abrir esse espaço de fala, né? Quebrar o tabu de que não se pode falar sobre isso, né? E dar espaço para a pessoa falar sobre o seu sofrimento, né? Dizer o que ela pensa, se ela tem desejo de morte, se ela pensa, se ela planeja morrer, né? Até para saber a gravidade do sofrimento do indivíduo. Só que a gente vive numa sociedade, professora, que todo mundo é tão feliz, não é? Há um imperativo de felicidade tão grande que às vezes as pessoas se constrangem em falar sobre o seu sofrimento. E não há espaço para falar sobre sofrimento quando está todo mundo feliz, não é? Exatamente. Além disso, há uma superficialidade nos relacionamentos, né? Você tem não sei quantos mil seguidores, mas se você for perguntar, assim, se você tivesse um segredo, um sofrimento seu, muito íntimo, você contaria qual desses seguidores? Não tem. Porque os seguidores não são só pessoas que você não conhece. Tem familiar, tem colega, tem amigo, tem namorado, ex-namorado, né? Ex-marido, marido. E há uma superficialidade, uma banalização, né? São termos muito comuns. Todo mundo ama todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, né? E, no fundo, quem de fato sou eu? E foi muito bom você tocar essa questão da felicidade, né?
que estamos numa época de parecer feliz, independente de ser ou não, né? E aí, mais uma vez, Aristóteles tem tanto tempo, né, de sua existência, mas quando ele diz a felicidade, para ser verdadeira, só pode ser alcançada em estado de completa apatia. Isto é, um estado de indiferença sobre tudo aquilo que nos rodeia. Então, não está tão desatualizado, né? Nós pegamos um exemplo atual, né, da vida moderna, e fomos para a antiguidade rapidinho, né? Num salto. Sim, sim. Professora, a Uhum. professora Silvia pergunta se a senhora tem algum dado sobre suicídio infantil. Silvia, eu tenho alguns dados muito rasteiros. Eu trabalho suicídio com adultos jovens, né? O público que eu Uhum, faço pesquisa. Mas com o suicídio infantil, o que eu tenho de dado é que ele está crescente no mundo, né? E a idade cada vez mais precoce. Então, crianças de 6 anos já cometeram suicídio. Agora, assim, em termos de taxa por país, não sei, né? Ele também, outro dado que eu tenho sobre suicídio infantil é que os indígenas, né, a raça cor que mais comete suicídio no mundo, e principalmente crianças e adolescentes. talvez uma falta de perspectiva, né? A gente não pode inferir, né? É a questão da Como a senhora mesmo segregação. falou, é, como a Uhum. senhora mesmo falou, é Então, multifatorial, né? sim. E os indígenas, eles vivem em constantes combates, né? As posses da terra, a delimitação de suas terras, eles são agredidos constantemente, né? Através de doenças, de invasão, né? De terras, de invasão também de suas riquezas, do seu patrimônio, de uma maneira geral, e eles são segregados, né? Imagine um índio viver em uma aldeia, né? Hoje com tanta coisa diferente no mundo. E a gente, de uma maneira geral, a sociedade ainda exige, né, que ele ande nu e de cocar, com cocar, né? Se você vê um índio com computador, né? Se alguém vê, vai falar que não é índio, deixa o índio porque está com um celular, um computador. Então, é muita pressão étnica também. Uhum, uhum. E falando das crianças, elas também vivem uma situação de muita pressão, né? Se a gente for fazer, Isso. né, uma avaliação breve sobre a sociedade contemporânea, a gente vê que a criança, hoje, ela é muito cobrada no aspecto de, né, de excelência, né, de ser bom, de ser melhor para poder estar pronto para o mercado de trabalho, né? E outra coisa que a Uhum, senhora falou, pontuou muito bem na sua fala, a questão, né, do vínculo, que às vezes o vínculo não está só fragilizado nas redes sociais, o vínculo está fragilizado dentro de casa, né? Essa criança de 6 anos de idade, quem estava por ela quando ela tirou sua própria vida? Quem estava com ela que não percebeu os sinais, né? uhum. Mas, assim, esses sinais, eles são evidentes em alguns casos, mas em outros não. E com Uhum, criança, apesar de eu não estudar suicídio com criança, mas eu estudo muito transtorno mental em criança. E uhum, é um dos grandes problemas, porque é confundido, né? Às vezes a criança vai ser atendida por um especialista quando ela já está adolescente, porque o comportamento que ela apresenta é confundido como malcriação, como falta de ordem, de disciplina, né? E às vezes já está instaurado um sofrimento psíquico. um Então, sofrimento. com criança, eu acho muito difícil de você identificar um sinal. E criança, ela Uhum, também tem uma coisa que prejudica, né, para a gente compreender. Porque a criança, ela aprende um termo e ela utiliza tão adequadamente que a gente pensa que ela está compreendendo.
E, na verdade, não está. Então, uma criança que diz assim, hoje eu não quero ir para a escola, eu estou muito depressiva. Aí você, ela já sabe o que é depressão. Mas não, isso ela ouviu, né? Alguém dizer que não ia trabalhar, porque estava depressiva, e ela usa. Então, como ela faz o uso desses termos com muita propriedade, aí a gente se confunde se aquilo é um real significado ou se é da sua própria criatividade. Uhum. E às vezes ela também não sabe expressar o que está sentindo, né? E talvez a sociedade também não aceite muito sofrimento infantil, né, professora? Criança tem que ser feliz, levanta Exatamente. daí, desliga esse celular, vai brincar. E às vezes a sociedade não aceita que a criança sofra, né? Ah, você não tem conta para pagar, você não tem que se preocupar com nada porque você está sofrendo, né? Aí Isso. talvez a sociedade não está pronta para lidar com isso, né? Uhum. Professora, a professora Lucy pergunta sobre esse momento de pandemia. Ela quer saber se já temos algum índice de suicídio nesse momento em que estamos vivendo, que é um momento de sofrimento, né? Será que já temos algum índice aí sendo divulgado sobre suicídio nesse momento? Não, infelizmente não. O suicídio ele é registrado no, no sistema de informação do DataSUS através do SINAM, né? Que é Sistema de Informação Nacional de Agravos Notificáveis. Só que esse sistema de informação, como todos eles são extremamente importantes, mas eles não são em tempo real. Porque há um processo, né, de envio desses dados dos municípios para secretarias estaduais, para o governo federal. E, normalmente, quando termina o ano, esses dados não são contabilizados no próprio ano. Então, nós temos essa questão do tempo de ocorrência e do tempo que ele é notificado. Nós estamos a pandemia começou em março, né? Nós estamos há 6 meses. Então, no Sinam, não está ainda computado nem até julho. Então, é muito pouco. E tanto que quando isso é tão importante, que quando a gente acessa qualquer banco de dados do governo federal, tem uma notinha, né, de instrução que diz o seguinte: esses dados poderão ser modificados a depender da atualização do envio dos dados. Então, nós não temos. O que a gente sabe, o que é bom, né, é que existem muitas pesquisas que estão sendo desenvolvidas, né, sobre a Covid e saúde mental. Então, tem vários profissionais que estão fazendo isso. Nós vamos ter, assim, um material muito interessante, né, para analisar, mas isso eu acho que no final do próximo ano, meados ou final do próximo ano. Para esse ano, eu acho que não. O que podem sair são dados aleatórios, assim, de impacto, né? Nada Mas a conclusivo, gente né? sabe também que os dados de saúde, eles são muito seguros, segurados, né? Não é seguros, é que eles são controlados. Então, esse mesmo de suicídio não é bom em plena pandemia, né? Está se jogando esses dados. Mas com certeza deve ter aumentado, porque inclusive os serviços foram fechados, né? Alguns de atendimento Sim. ou funcionaram precariamente. E depois da reforma psiquiátrica, a gente pode observar que o índice de suicídio eles continuam aumentando, mesmo depois da reforma psiquiátrica. Mas eles tiveram assistência, né? E aumentou também porque a população aumentou e porque os problemas também aumentaram, né? Problemas econômicos, né? Políticos, né? As políticas sociais tiveram muitos cortes. Então, isso influencia. Em saúde, a gente não analisa o dado cru, né? A gente tem que fazer uma interrelação com os outros fatores. Uhum. Professora, nosso tempo está se esgotando. Eu vi que tem mais uma pergunta que eu não sei se dá tempo de responder em 4 ou 5 minutos, né? Mas aí já faço minha pergunta final, já agradecendo a senhora por aceitar esse convite, né? Agradecendo o GEPAD por abrir esse espaço de fala, né, e de discussão que é muito pertinente.
Dani Bertoni, ela pergunta o seguinte, e aí eu vou ampliar a pergunta. Ela pergunta assim, como se previne o suicídio quando há um suporte, não há esse suporte doméstico? Né? E aí eu amplio. O que a gente falou muito da prevenção, né? E aí eu te pergunto à senhora, já para finalizar, como a última pergunta, como que a gente pode ajudar essa pessoa que não tem esse suporte doméstico e como essa pessoa pode buscar ajuda também? Uhum. Buscando as redes de apoio, os serviços de apoio, né? Então, o CAPS, né? Os CAPs, que são os centros, né, de atendimento psicossociais, eles atendem, eles são treinados, os profissionais, né, para em situação de crise, né, as emergências psiquiátricas, então, é encaminhar. E fortalecer a rede, né, também nesse sentido. Sim. Realmente, nós não dispomos, porque, embora a gente diga, a gente sugere, né, que procure um psiquiatra, um psicólogo, mas a rede não está totalmente, não é capaz. Ela tem um suporte bom, mas ela não abrange toda essa demanda, né, que é muito grande. Mas existem serviços que podemos contar ainda, Sim. E a rede de ok? proteção vai para além dos serviços, né? A pessoa pode não ter o suporte familiar, mas ele pode ter amigos, né? Pessoas que ele pode ter algum tipo de vínculo, que pode estar também fazendo esse papel de rede de proteção para encaminhá-lo para, né, os aparelhos que estão devidamente preparados para lidar com essa questão. Tem o DISC 188, né? Que é o Centro Sim. de Valorização da Vida também. Então, são os vínculos, os suportes, né? Dessa proteção que pode vir da família, mas pode vir de outros meios também, né? Isso, exatamente. Porque a Quero família, agradecer o conceito de família agora é bem ampliado, né, Luana? Então, a família não é só os laços consanguíneos, né? Mas suas redes de apoio, de uma maneira geral. Ok. exatamente. Gostaria de Mais uma agradecer, né, vez. por essa oportunidade, né? Agradecer a presença das pessoas dos dois grupos, os convidados, os familiares, e me prontificar, né, para que a gente faça outros trabalhos conjuntos, é uma parceria muito boa com o ESB, né, e que a gente possa expandir esses laços, né, inclusive com outras universidades. Agora que a gente está aprendendo a trabalhar em rede, fica mais fácil. Sim. Gente, ó, professora, nossa próxima live vai ser com o professor Henrique Carneiro. Ele é uma autoridade sobre dependência química. Ele escreveu vários livros que são referências bibliográficas para a gente. E ele vai estar com a gente dia 30. Então, eu convido a senhora e todo mundo que está fazendo parte da live para estar presente com a gente, porque vai ser muito enriquecedora, tal qual a participação da senhora aqui, que eu muito estou agradecida. Muito obrigada. Obrigada a todos. Se ficou alguma pergunta sem ser contemplada, peço desculpa, mas foi muito enriquecedor. Acredito que todo mundo saiu aqui bem cheio de informação, né? E esclarecido sobre esse tema que é tabu. Muito obrigada, obrigada a todos. E fiquem em paz. Tchau, professor.